E aí, galera, tudo certo? Meu nome é Cal Figueiredo e nós estamos aqui mais uma vez com o Sérgio Bacelar para falar mais um pouquinho sobre o Caminho de Darwin, esse espaço turístico maravilhoso aqui em Niterói. Já estamos de volta em Niterói. Semana passada a gente estava em Maricá, ó, rapidinho. Vamos lá? Vamos assistir? Vem comigo. Quem perdeu o bloco anterior, a gente explica que esse caminho ele liga as cidades de Niterói a Maricá. A gente começou na sede, que fica em Maricá, do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Isso aí. E agora a gente está aqui na Trilha da Nascente, não é isso? Sim. E vamos contar mais um pouquinho? A gente pincelou no bloco anterior por que o nome Caminho de Darwin. E mais uma coisa para deixar você falar bastante aí. Só Darwin esteve aqui? Então, o nome, na verdade, foi uma definição dada pelo governo federal. Foi quem pesquisou sobre isso e entendeu que era a melhor referência, né? Uma vez que ele passou por ali. Mas, de fato, o caminho já era usado por tropeiros. Há professores de história que também afirmam que Araribóia usava esse caminho, que seria natural, uma vez que ele fazia esse trajeto do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. E houve também um botânico, se eu não me engano, chamado Nid Newid, né? Porque vários desses botânicos da época vieram ao Brasil, né? No caso, o governo federal, o que ele fez foi justamente buscar evidências de que isso ocorreu através do diário, de livros da época, das fazendas. Então você tinha ali algumas evidências nesse sentido, além da afirmação do Darwin. Pois é, a gente sabe dessa coisa histórica, muita gente passou, fez essa rota, fez esse caminho. O governo escolheu Darwin. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de Darwin, o que Darwin teria a ver com isso aqui. A gente está num parque científico, além de ecológico, e essa ligação de Darwin com a dinâmica natural do parque. A gente tem umas imagens que eu queria até que a edição colocasse na hora que ele estivesse falando, dessa época da comemoração britânica aqui no Brasil. Então, já existiam alguns trabalhos que falavam sobre a passagem de Darwin, trabalhos acadêmicos por pesquisadores da UF, sendo que o governo britânico resolveu comemorar o bicentenário de Darwin. E com isso, eles resolveram refazer, e daí o nome Caminhos de Darwin, os locais por onde Darwin passou, e Darwin rodou os 5 continentes praticamente. Então eles entraram em contato com o governo brasileiro e através do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Casa da Ciência, o FRJ, Departamento de Recursos Minerais, se uniram e passaram, se eu não me engano, 2 ou 3 anos só pesquisando em livros de época, Biblioteca Nacional, nos municípios aonde supostamente ele teria passado. A questão do Darwin vir para cá, aí precisaríamos entender melhor a dinâmica do próprio Darwin, que desde criança, 12 anos, já colecionava inseto, já tinha interesse nessa questão, teve oportunidade de estudar a respeito e com 23 anos, que foi a idade que ele passou aqui, ele já veio com a intenção de entrar numa floresta tropical. Ele nunca tinha tido essa oportunidade, ele já sabia das florestas tropicais, e ele tinha essa verdadeira fixação em relação a isso. Então, no diário dele, ele fala, inclusive, sobre a beleza dessas florestas que não podiam ser superadas, para você ver a importância que ele dava. Sem contar que era um britânico, em abril, a cavalo, no meio da mata, conseguiu chegar até onde é a região hoje de Macaé, onde ele teria feito contato com alguns ingleses que possuíam propriedade lá e conseguiu se infiltrar, digamos assim, num comboio que já estava sendo levado para aquela região. Então ele chega ao Rio e logo em seguida ele consegue fazer parte dessa caravana. Por quê? Diz a história, o Beagle precisou voltar à Bahia, porque havia um erro qualquer no mapa, e aí ele aproveitou esse gancho e falou, não, vai, quando você voltar, e você me pega aqui. Ele aproveitou e fez essa viagem de 18 dias, onde ele dedica ali 3 páginas do diário a esse trecho. Quando ele chega na fazenda Itaucaia, isso constando lá do livro, ele se depara ainda com aquela realidade escravocrata, né? E ele tinha um posicionamento declarado contra a escravidão. Ele toma conhecimento da história da escrava que fugiu e que, para não ser recuperada, ser recapturada, se jogou da pedra de Itaucaia. E isso era tido
para as pessoas da época como um absurdo, porque como ela preferiria se jogar do que voltar cativa. E ele registrou isso, e era uma coisa que ele tinha como... não era mais para ser dessa forma, né? E então, dali ele prossegue viagem. E aí a gente tem lá na sede várias amostras, a gente tem a descoberta de processos evolutivos que ele fez já naquela época com o material comparado ao que a gente tem hoje é pífio. Sim, muito precário. Darwin, além de ser considerado aí um dos QIs de maior pontuação, ele tinha um poder de dedução, né, muito grande. E eu acho que a paixão mesmo, porque independente da questão do que ele fez em si, porque o evolucionismo já existia. Sim. Né? O que ele procurou foi dar evidências disso e, de alguma maneira, conseguiu. Ele já tinha muita coisa publicada, né? As pessoas só conhecem ele a partir da teoria da evolução, mas ele já tinha um trabalho voltado para a ciência, para a academia. Ele já tinha um respeito da academia, inclusive, daí porque ele guarda 25 anos, ele espera para poder lançar, para ter um ambiente mais favorável à realidade do que aquilo poderia representar. Porque caso ele apresentasse aquela teoria toda sem provas, ele seria, como dizemos na linguagem atual, completamente cancelado. Exatamente. Da elite. Isso, inclusive, já havia acontecido com outros cientistas, vamos dizer assim, que era uma coisa que estava surgindo, né? A ciência não tinha o corpo que a gente conhece hoje, estava tudo começando, e acho que inclusive um dos fatores importantes do Darwin não foi só o que ele fez, e sim o fato dele ter ajudado a criar a ciência. Sim. Né? Não só a participação individual de conseguir elaborar essa teoria, mas todo o trabalho agregado a isso, porque ele levou 10 anos catalogando o material que foi coletado nos 5 anos de viagem, passou a ter uma certa representação em algumas instituições e aos poucos isso foi colaborando para a gente ter a ciência como tem hoje, né? É impressionante. E aqui na Terrinha, mais uma vez, no meu país, Niterói, um pouquinho mais de história para vocês, um pouquinho mais de natureza, esses cenários maravilhosos que a gente tem aqui na cidade. E eu espero vocês na semana que vem, porque a gente ainda vai falar muito de fauna e flora, muito de questões ambientais, muito de questões sociais, turismo. Então eu espero você com a gente semana que vem de novo. Um beijo. Tchau, tchau.